Hello, hello! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do YouPod, o podcast do empreendedor. E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, diretamente lá de Curitiba, aqui nos estúdios em Londres. E nós vamos falar hoje com uma convidada que vocês já vão saber quem é e que ela tem uma história de vida incrível, ela tem assim, uma jornada, né, um caminho, um trajeto que ela seguiu desde lá do início até o empreendedorismo, até onde ela está hoje. Uma mulher que nos motiva, que nos incentiva e que nos inspira. E essa mulher, eu posso falar porque eu conheço bem. Essa mulher, essa convidada de hoje é a Vilma Belo, que é uma das minhas irmãs, né? Minha irmã mais velha que está aqui hoje, aqui em Londres, falando com a gente. Então, vou dar boas-vindas para ela e dizer para ela o quanto eu estou feliz que você está aqui, né, Vilma? Nossa, nem imaginava você aqui um dia conversando comigo num podcast, né? Tudo bem? Tudo bem, é verdade. Realmente você é uma pessoa bem de muita sorte, de muita persistência, porque você, como você falou, me conhece muito bem e sabe que eu não gosto muito de falar, né? Não gosto de aparecer, né? Mas fui vencida pelo cansaço. Então estou aqui, né, privilegiando a minha irmã, né? E vou contar, né? Não sei se vocês vão gostar da minha história, né? Eu espero que sim. Mas realmente é uma história de vida, né? De lutas, de batalhas, algumas vencidas, outras não, né? Como tudo na vida. Mas enfim, cheguei até aqui, né? Sobreviveu, né? Sobrevivemos, né? A muitas coisas ao longo desse tempo todo, né? Dessa jornada. E a jornada não foi fácil, mas me considero uma pessoa vencedora, né? Valeu a pena, né? Por ter chegado até aqui pelas condições lá que eu nasci, onde eu nasci, onde eu fui criada. E, enfim, por onde eu iniciei, né? E as coisas foram acontecendo. E não que eu, né, não posso dizer que eu sou uma pessoa ou aquela coisa, mas vamos dizer assim que estou bem posicionada na fila em termos de realização pessoal. E de onde saiu para onde está, né? O caminho, o trajeto. Se olhar para trás, lá na fila, lá no começo, e olhar onde eu consegui chegar, me considero uma pessoa vencedora, uma pessoa que valeu a pena, né? As batalhas valeram a pena. E me considero uma pessoa realizada, profissionalmente, pessoalmente, com famílias, com a minha família, com o meu trabalho, enfim, me considero realizada. A gente nunca chega naquele ponto de falar, hoje eu tenho tudo, consegui tudo, não preciso fazer mais nada. Não, tenho muitos planos ainda, né? Estou sempre na luta, trabalho muito, continuo trabalhando muito, porque gosto, porque quero, porque acho importante e porque não vejo assim um fim, né? Já vou parar por isso. Mas gosto do que aconteceu e do que pode vir a acontecer ainda, né? Porque ainda considero que tem tempo para frente. Ainda tem muito chão muita água para passar por debaixo da ponte, né? Certamente. Mas, olha, se alguém falasse para mim, primeiramente, quando eu era criança ou adolescente, se falasse para mim que um dia eu estaria em Londres, eu ia rir. Se falasse para mim que um dia eu estaria em Londres com você, eu iria rir e duvidar. E se falasse para mim que eu estaria em Londres com você e num podcast conversando e tomando um prosecco, eu ia inimaginável. Esse então é louco. E olha só, aqui estamos nós. E estou assim extremamente feliz que você aceitou. Eu sei que você não gosta de falar, você não gosta de aparecer, mas eu insisto, porque assim, eu sou tua fã de carteirinha. E eu sou tua fã porque eu acompanhei a tua jornada, né? Muita coisa, eu estive longe, não vi, não acompanhei, mas muita coisa eu acompanhei, né? Uma delas é quando você trabalhava o dia inteiro, todos os dias da semana, e daí você pegava um ônibus, e daí você viajava para uma outra cidade, e daí você fazia faculdade. Você fez quantos anos de faculdade lá, de administração?
Tá, então essa história é bem interessante, né? Você tá pincelando, mas eu vou contar pincelando, com mais porque detalhes. aí você voltava. Mas tem coisas antes disso. Sim, depois eu vou voltar muito, antes. vai voltar. Mas você ainda voltava dessa faculdade, era 11 horas, 11h30 da noite. E você acendia, ficava com a luz acesa, a gente dividia quarto. E você brigava comigo. Você ficava com a luz acesa estudando, lendo. E eu querendo dormir, não podia dormir porque você estava estudando, né? Na época eu era criança, pré-adolescente, né? Então eu acompanhei e eu sou tua fã de carteirinha por isso. Mas vamos começar lá do começo, que é porque onde tudo nós começou. Temos 7 anos de diferença, né? Então eu sou a filha mais velha. E a Vanderly é a filha mais nova das meninas. Depois da Vanderly, 15 anos depois, veio um temporão. Que é o Bruno, que é o nosso xodó. E entre nós temos mais 2 irmãs e um irmão, né? Então a Vilma é mais velha, ele tem mais 3, daí eu. Então pense o quanto de criança numa mesma casa, né? Mas assim, eu só tenho boas lembranças, né? Muitas pessoas falam, eu tenho trauma de infância, porque não tinha isso, porque não tinha aquilo, porque não tinha aquilo. Eu não sei se eu sou muito privilegiada, se eu tenho uma cabeça muito boa, ou se eu for muito forte, sei lá, mas pra mim nada me afetou, pelo contrário. Te deu força, né? Me deu, não sei, não me afetou, mas não me deu força. Eu seguia a vida, eu segui o fluxo da vida. Um dia após o outro, sem muita expectativa, mas as coisas foram acontecendo. Mas o que eu acho interessante, porque a minha primeira lembrança, acho que eu tinha uns 3 anos. E a Vera, né, nossa irmã, eu acho que eu tinha mais. Eu devia ter uns 5, a Vera uns 4. E eu lembro como se fosse hoje, que nosso pai era bem... Não tinha muito juízo, assim, ele fazia muito negócio, ele trocou... E a gente morava numa casa muito bonita, era a melhor casa da região, né? E tinha eu e a Vera, que nós somos as primeiras. Gente, hoje eu vou saber coisa aqui que eu nem sabia. Não, isso é só para vocês entenderem a primeira lembrança que eu tenho da vida. Que daí é a partir dali que tudo começou. Eu e a Vera, e assim, a Vera era bem polaquinha, assim, porque a nossa família tem loiros e morenos muito acentuados, né? Então eu era mais escurinha e a Vera muito polaquinha. E nós duas brincando num quintal, num jardim que tinha areia. E a nossa mãe comprou 2 sombrinhas. Uma verde e uma bege. Uma pra mim e uma pra Vera. Não lembro qual cor que era pra cada uma. Era aquela sombrinha de criança mesmo, bem pequenininha assim. E daí nós duas brincando no jardim. Não era jardim, essa era uma parte na frente da casa que tinha umas areias. Essa é a minha primeira lembrança de vida. Eu e a Vera brincando com aquelas sombrinhas, porque a mãe era muito caprichosa com a gente. Sim, então ela comprava as sombrinhas, comprava com as sapatinhos, roupinhas, então ela vestia a gente muito bem. Claro que eu e a Vera somos as primeiras, e depois veio tantos outros filhos que ela não... Quanto tempo de diferença entre vocês? 1 ano e meio. 1 ano e meio entre uma irmã e outra. E então depois eu não lembro se ela deu conta de manter. Mas eu lembro que ela era muito cuidadosa com a gente nesse sentido. Você vestia a gente muito bonitinho. Aliás, ela mantinha assim, porque mesmo você, que era 7 anos mais nova, 7 anos depois, ela fazia os vestidinhos iguais, assim, todo bonitinho, de renda pra gente. Então eu tenho muito essa memória. Então, e ali, a partir dali, tudo aconteceu, né? Então, daí vieram os outros irmãos, né? E a gente foi crescendo. E como eu sou a mais velha, eu tinha muita responsabilidade, né? E a minha mãe, ela colocava muita responsabilidade na gente, em mim, né? E a minha mãe trabalhava fora, ela era professora do interior, né? Aquelas professoras de escola lá do interior, bem simplesinha, mas ela sempre trabalhava. E eu lembro como se fosse hoje, que era bem longe da onde a gente morava, nessa casa bonita ainda, que depois, mais tarde, o nosso pai trocou essa nossa casa por um cavalo e uma casa muito velha, que tinha umas frestas desse tamanho, assim. Que foi onde eu nasci. Que foi onde a Vanderly nasceu, que até todos nós já tínhamos nascido antes. Eu e a Vera, a gente nasceu no... Então vocês nasceram rica. Não, no capricho, então vocês nasceram no capricho. Não, eu sou a primeira, eu nasci no terreiro da casa da nossa avó. Quando meu pai e a minha mãe casaram, eles foram morar numa casinha nos fundos, no quintal da avó, mãe da minha mãe.
A mãe e o pai da minha mãe. Gente, eu não sabia disso. Que eu vou mingo, tá eu vou Só mingo, um podcast aqui pra... eu vou mingo e a avó Maria, que assim foram que a gente acompanhou muito, eu pelo menos, né? Eu acho que, você acho que não, mas até a Vilmara, a gente, os nossos avós da parte da mãe, a gente convivia muito. Com os avós, né? Convivia muito, a gente ia muito lá, dormia lá, a gente comia muito lá aos domingos, a gente ajudava eles a malhar feijão, colher feijão, aquelas coisas todas. E eu nasci ali. Porque eu fui o primeiro, o pai e a mãe casaram, foram morar numa casinha ali. Gente, eu não sabia disso. Não, então, tá vendo? Eu não sabia disso. E aí, eu nasci ali. Aí, logo em seguida, eles mudaram para uma casa um pouco para frente. Sabe Independência, eu sei qual caso. Sabe aquela lembro. casinha ali entre a mãe, o vô e o tio Tônio lá. Uhum. Aí, a Vera nasceu ali. E eu não me lembro se o Valdir nasceu ali. Uhum. Ou nasceu já Vocês perceberam que lá em casa todo mundo os nomes começam com a letra V, né? Todo mundo com V. E aí o nosso pai trocou então essa casa bonita, né? Então assim, por um cavalo e uma outra casa velha. Oh, God. Não, porque assim, daí eu nasci no terreno dos meus avós, porque eu era a primeira. A Vera nasceu logo perto, mas já numa casinha separada. E o Valdir eu não lembro, mas eu acho que ele nasceu no mesmo lugar da Vera ou na casa bonita. Que era uma bangalô enorme, tinha um terreno enorme. Inclusive tinha uma escada. E a Vera uma vez levou um tombo tão grande, né? Que nós tínhamos um porquinho. Um porco de verdade? Nós tínhamos um porquinho de verdade, tinha um rabicó assim, torcido. E a Vera acho que foi correr atrás do porquinho e levou um tombo imenso daquela escada. Oh, my God. Bom, enfim, mas nada a ver, desculpa aí. Mas aí, então, eu não sei como a gente foi parar nessa casa bonita. Porque o pai era tropeiro. Ele fazia negócios você assim. Lembra que não sei se você chegou a lembrar. Eu lembro do tropeirismo, lembro. Você era mais nova. Gente, vocês já ouviram falar em tropeiro? Ele era tropeiro, então assim, ele saía... A produção aí lá de Minas Gerais, já ouviu falar dos tropeiros? Já. Então ele saía a cavalo, né, com um bando de amigos lá, tropeiros, né, ficavam meses fora, né, sei lá, fazendo o quê, e depois voltavam e assim levavam a vida, né. Eles levavam, né, tipo, gado pro lugar, gado mas pro... não sei, eu acho que era meio duvidoso aquilo, mas enfim, tinha aquilo lá. Aí vamos manter isso, né, para um próximo, vamos fazer um estudo sobre os tropeiros. Enfim, a gente foi parar nessa casa, não sei como. Quando a gente era pequena, eu era pequena, não lembro, eu só lembro desse episódio da sombrinha, da queda da escada, lembro perfeitamente da casa. Lembro que a Vilmara nasceu lá, perfeitamente, lembro da Vilmara, lembro do Valdir, já não nasceu, mas... Sim, daí a gente mudou para essa outra casa. Daí foi quando, numa época lá, já estava maiorzinho, o pai fez esse negócio, que ele era roleiro, ele trocava. Tropeiro e fazia os Aí ele trocou essa casa, que era uma casa ótima, a gente morava muito bem, por essa casa velha, caindo os pedaços, podre, era uma casa grande, mas era uma casa podre. E cavalo, sei lá o que, pra tropear. E por um cavalo, E aí a gente foi morar lá. Daí foi lá que você nasceu, né? Gente, daí você nasceu lá, porque daí o Bruno já nasceu depois, né? Mas será que isso explica, gente? Então você nasceu lá. E eu lembro perfeitamente dessa casa, todos os detalhes. Eu descrevo a casa de... eu não lembrava dessa troca. Bom, também não tinha nem nascido ainda, né? Mas eu não sabia. Morou na outra casa. E aí lá a gente viveu, né? Eu vivi lá a minha adolescência. Até os 15 anos. Exatamente 15 anos. No ano que eu completei 15 anos, inclusive a gente fez uma festa de 15 anos. A mãe era tão dedicada pra gente, que mesmo muito simples, no alto da ignorância de cada um, né? E mesmo financeiramente, que não tinha recursos, porque ela trabalhava, mas era para se manter, pouco, né? Mal para sustentar aquele bando de filhos, né? 5 filhos. Que ela fez uma festa de 15 anos pra mim. E eu me lembro como se fosse hoje da festa de 15 anos. Eu lembro da que ela fez pra mim também, 7 anos depois. E ela fez nessa casa velha, mas eu faço aniversário em fevereiro. E no decorrer do ano, que eu não lembro qual mês, nós mudamos de lá. Que daí a gente veio morar em Palmeira. Mas ainda nesse lugar, nessa casa,
Foi onde eu nasci, né? No interior. Eu lembro que lá na frente da casa tinha uma bica d'água. Eu ia contar isso. Né? Tinha uma bica d'água. E lá também eu lembro que você e a Vera, vocês estudavam em São João do Triunfo, que era a cidade. Então conta pra nós. Não, primeiro eu quero contar da bica. Sim. Porque assim, essa gente, se for hoje em dia, olha... Por isso que eu não faço quase nada em casa, mas... Porque, se, tipo, lavar, passar essas coisas só em emergência. Porque, na época, a gente lavava a roupa nessa bica. Olha, e eu era mais velha, então veja só... Então era você que tinha que fazer isso. Eu que tinha que fazer, porque a mãe trabalhava. Uhum. E ela deixava a gente ter responsável por isso. E aí, essa bica era um decidão. E era um tanque de lavar roupa pendurado numa pedra, que eu não sei como, que a gente nunca se machucou naquilo. E a gente ia lá, esfregava, lavava aquelas roupas lá, punha na grama pra quarar, né? E ficava tinha lavando. Que ficar brilhando, tinha uma né? gruta lá que pingava, inclusive tinha lendas que lá tinha lobisomem, boitatá, essas coisas todas. Cobras, a gente cansava de ver cobras, que era no meio do mato. Eu vi uma cobra comer uma galinha do meu lado, assim. No meio do mato. Eu não sei quase morri, por isso que eu tenho pavor de cobra, porque foi ali que eu vi uma cobra comer uma galinha do meu lado, assim, que podia ter sido eu, né? Eu pavor, desde aquele dia. Eu era criança, né? Não, então eu realmente não sei como que a gente nunca foi picado por um bicho, nada. Mas enfim, eu tenho uma lembrança muito clara de lavando roupa lá. E eu pensava assim, que nunca eu ia sair daquela vida. Que eu nasci ali, ia morrer ali fazendo aquilo. E, inclusive, o nosso pai fala assim, não, mas se você for trabalhar de doméstica, nada contra, né? Lógico, trabalhar numa casa de família, tá ótimo. Por que vocês querem mais do que isso, né? Tá ótimo. Porque, assim, eu sempre, né? Nessa época ainda não muito, mas eu já tinha tinha vontade de estudar, eu queria sair, eu queria muito estudar, eu era sempre muito estudiosa. Você sempre foi muito estudiosa, né? E a nossa mãe, como ela era professora, ela incentivava muito a gente a estudar. Mas esse episódio da bica, lá de lavar roupa, então, assim, era dramático, porque o negócio hoje em dia é inimaginável você lavar roupa num lugar daquele, no meio daquele mato, aqueles bichos, aquelas coisas. A gente fazia aquilo com a maior naturalidade. Era só por Deus mesmo, né? O anjo da guarda não parava nem pra tomar um cafezinho, né? E assim, a gente tem um irmão, o Valdir, ele era bem, exatamente do meio. Era eu, a Vera, ele, e daí a Vilmar e você. E ele era o demônio. Hoje ele é um santo, pensa num homem bom. Pensa num homem do Ele bem. É um ótimo marido, um ótimo pai, um ótimo irmão, mas quando criança... Se você precisar dele, assim, pra qualquer coisa, ele vai fazer. É uma pessoa maravilhosa. Não que ele não fosse, mas ele era um capeta em forma de guri. Ele era. Então, lembra aquela história? A mãe dava banho nele e ele saía correndo, ia lá fora e se rolava na areia. Não, assim, ele batia, é uma das coisas ele batia em todas, batia em nós quatro, nas duas mais velhas e nas duas mais novas. E ele era do meio. Ele batia na gente, porque ele era o único menino e ele sempre, né, aquela história, o menino foi sempre muito esperado, etc e tal. E mas com 9 anos de idade ele já dirigia caminhão, então ele era também bem mimado, né? Então, isso que eu ia falar, porque o nosso avô, por parte da mãe, ele mimava muito o Valdir, porque o Valdir, ele foi o primeiro neto. Neto homem, Aí né? toda tarde eu ia lá de rural pegar ele pra passear. O rural é aquele carro que, pra mim, a rural é a Land Rover hoje em dia, não é? O mesmo formato. Porque o nosso avô, ele tinha um pouquinho mais de condição financeira. Sim. Ele era um italiano. Vereador, né? Ele era mais um businessman da época, né? E ele tinha um pouquinho mais de recurso, não muito, assim, mas ele era... Eu vou contar depois a história dele. Mas ele ia toda tarde, ele tomava banho, assim, que ele era muito asseado. Eu me lembro dele como hoje, um cabelo preto, assim, brilhante. E ele tomava banho e ia lá buscar o Valdir pra brincar com ele. Então o Valdir era muito mimado e ele se aproveitava e batia na gente por isso, né? Porque... E tem uma tia nossa, a tia Estela, que eu amo de paixão, né? Eu acho que todas nós gostamos dela. E ela era muito, até fisicamente, ela é muito parecida com a mãe. Ela tá viva, a gente sempre visita ela, gosta de todas as tias. Mas ela foi a nossa babá. Porque ela, você acho que eu não. Eu não, né? Ela foi a babá de nós mais velhos. Depois, quando se nasceu, acho que ela já tinha casado. Aí ela foi a nossa babá, mas ela era uma menina, assim, porque era, né? No passado. Criança cuidando de criança, né? Ela tinha uns 10 anos e ela cuidava da gente. Então ela criou, eu, a Vera, o Valdir, ela criou. Aí o Valdir, ele era tão capeta que tinha que, pra dar banho nele,
né, brincava o dia inteiro, então ficava imundo, né? Aí pra dar banho, quem disse que ele ia pro banho? Aí tinha que a mãe e a tia Estela segurar ele pra dar banho. Ele dava um banho, mas ensaboado, ele dava um jeito de escapar e corria na areia, aí se rolava na areia. Olha, eu vou te falar um negócio. Pra dar banho naquele guri era difícil. Devia ter um problema, mas, não é possível. São lembranças, assim, que eu Ainda tenho. bem que hoje em dia ele é dessa uma época. Mas pessoa assim, daí... maravilhosa. Tá, isso aí ela ainda acontecia lá na Casa Bonita. Sim, mas e daí você? Eu lembro da época que você ia para escola com a Vera, e aquela época é uma época que me marcou muito. Daí e assim, que gostaria que você contasse para nós um pouquinho da tua experiência. Tá, eu vou contar. Nessa daí assim, veja só, eu situação. tinha 7 anos, você era bebê, você nasceu. Aí a mãe continuou trabalhando. Daí eu tinha que cuidar de você. Eu fui tua babá. Com 7 anos você cuidava. Com 7 anos. Aí o que acontece? A gente derrubou inúmeras vezes. Tá vendo, gente? Por isso que eu sou toda quebrada hoje em dia. Eu lembro que nós tínhamos a cadeira de balanço, assim, de madeira. Sentava naquela cadeira e ficava ali, de repente, pof, o nenê ia pro chão. Ai, gente abria o peito do do céu. nenê, daí era aquela choradeira do O nenê, no caso, era eu. E aí a mãeona, gente, a mãe surrava a gente, porque coitada, ela sofria muito, porque ela tinha muita coisa pra fazer. Ela era brava, ela era muito boa, mas ela era muito brava. Estressada, né? Aí com ela 5 filhos. descia Imagina 5 filhos pequenininhos. sarrafo na gente, ela não queria nem saber. Aí um dia chegaram em casa, tinha caído da cadeira com o nenê, tava com o peito aberto. Outro dia tinha uma varanda, assim, em volta da casa, tinha uma escada. Ia descer a escada, pois eu tinha 7 anos, não tinha segurança, não tinha, né? Não tirei força, Aí né? derrubava a criança de novo, caía em cima. A Vanderlei era toda quebrada. Olha, gente, eu tô aqui hoje por milagre, viu? Que eu poderia Toda não quebrada. estar aqui. Então... E aí, se a mãe chegasse em casa, ela ainda batia na gente, porque não fez direito o negócio. Aí também eu tinha que fazer almoço, né? A gente ri, mas na verdade E o almoço era no fogão a lenha, né? Uhum. Eu no fogão a lenha. E normalmente a lenha, pra você botar no fogo lá, pra pegar fogo, né? Botar no fogão pra pegar fogo, ele ficava lá fora. Então a mãe sempre avisava, ó, se ajeitar aí pra chuva, vocês recolham a lenha, porque senão molha, você não consegue fazer fogo. E quando chegar o almoço tem que estar pronto, porque tinha que almoçar rápido pra continuar trabalhando. E 7 anos eu me distraí um dia, né? Com 7 anos, gente. Eu me distraí e choveu em cima da lenha. E aí eu fui fazer já era, o almoço era pra estar pronto quando eu me dei conta que a lenha tava molhada. E como é que eu ia fazer acender o fogo, né? Não tinha como. Aí eu botei a lenha no fogo e botei querosene. E voltou um fogo inteiro assim no meu rosto. Queimou todinho meu rosto. Te queimou inteira. Queimou sobrancelha, cílio, cabelo. E daí eu desesperada, porque ia apanhar, porque lá era assim, se você fizesse um negócio errado, você apanhava depois pra não fazer mais errado. Eu lembro disso. Aí eu pensava assim, meu Deus, hoje eu vou apanhar de novo. Aí a minha mãe batia com o que tinha na mão. Uma vez ela soltou um tamanco nas costas da Vera, que ela quase matou a Vera. Se fosse hoje, ela ia presa, né? Porque hoje não pode nem passar perto. Não, só que daí, 30 segundos depois, ela tava arrependida, mas já tinha feito. Italiana, né? Italiana brava. Mas era assim, um coraçãozão. E nessa época a Vera correu, né? E ela jogou nas costas e a Vera desmaiou por causa da tamancada. Mas ficou ali sem voz uns pouquinhos e já voltou. Mas esse, viu? Não vamos nos apegar a detalhe, porque senão se a nossa mãe estivesse viva, ia presa. Mas esse negócio da lenha foi muito engraçado, porque daí queimou todo o meu rosto. Sim. E eu, de medo de apanhar, eu passei pasta de dente. Gente. E daí cozinhou, e eu tirei assim a minha pele inteira do rosto. Não sei como que hoje eu não sou toda marcada. Porque então isso assim foi perrengues de criança, né? Mas enfim, daí o tempo foi passando, daí a gente precisava, lá no interior, só tinha até o 4º ano, acho, sei lá, escola muito básica. Tanto que era aquelas turmas que tinha o 1º, 2º, 3º e 4º ano na mesma sala. Uma professora dava aula. Então, detalhe, né? A Vilma, você foi minha primeira professora, né? Então. É minha primeira professora. Era uma classe dividida, metade da classe minha mãe dava aula e a outra metade você cuidava. E eu comecei nessa classe com você. Então, gente, eu tô aqui falando com a minha primeira professora da vida. Professora assim, eu tinha 14 anos, na verdade. Mas no interior é tudo muito precário, né? Assim, muita falta de pessoas, sim, né? Com qualificadas, né? Eu nem tinha qualificação, mas eu estava estudando, né? Então, pelo fato de eu estar estudando, me acharam
sei lá, que eu tinha condições. Mas eu não era uma professora, eu era uma monitora de classe. Uhum. Mas que quebrava um galhão ali, né? Tipo, Porque... Mas, tipo, 4 turnos, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, eu cuidava lá do primeiro ano, ensinava, lá tinha, né, conteúdo lá, ensinava. Então, eu fui professora aos 14 anos, gente. Isso eu provo com registro em carteira profissional. Então, teu primeiro registro... Meu primeiro registro na carteira profissional, feito pela Prefeitura de São João do Triunfo, eu como professora. Então, eu acho isso uma coisa assim... Hoje, veja, com 14 anos, hoje é crime. Hoje não, é crime, não pode trabalhar. É crime. E eu comecei a trabalhar com 14 anos. As coisas mudaram muito, porque você vê... Hoje em dia, se você encostar a mão numa criança, né, ou num filho... A própria criança, aqui na Inglaterra, eles já vêm da escola, assim, ó. Se você encostar a mão em mim, eu vou ligar porque eles já aprendem na escola. Sim. Trabalhar também não pode. Não pode fazer nada, na verdade, né? E com 14 anos naquela época, na verdade a gente apanhava da nossa mãe, mas todo mundo apanhava das suas mães. Era a maneira de educar na época. E antes disso, os nossos pais, eles apanhavam não só dos pais, mas das professores. Né? Se eles não soubessem, eles apanhavam nos dedos, né? E daí já melhorou, que na nossa geração a gente já não apanhava de professor, mas apanhava dos pais. E os nossos filhos hoje não apanham nem dos professores, nem dos pais e nem de ninguém, né? Então, assim, vamos ver na geração futura, os filhos deles, como que vai ser, né? Porque... Acho que vai voltar voltar, né? Acho que tem que voltar. Quando na época que eu trabalhei na escola, lá na escola municipal, a gente não batia em criança, hipótese alguma, né? Nunca. Não, mas os nossos assim, pais hoje pensando, meu Deus, que preparo que eu tinha para ser professora aos 14 anos, nem eu sabia o que estava fazendo. Mas enfim, tem lá registrado, tanto que eu hoje, eu já sou aposentada há uns 10 anos ou mais, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos, com registro formal. Então, e daí, simultaneamente, eu acho que foi mais ou menos nessa época, nós morávamos nessa casa velha, que era bem no meio do mato, mas um mato muito fechado. Assim, não tinha luz, fechado. Não tinha luz nas ruas, não tinha luz, não tinha nem rua, casa, né? Era não tinha energia elétrica, não tinha nada. Era lampião, era, sei lá, vela, lamparina. E era um breu total. Mas eu sempre quis estudar. Sempre queria muito estudar, e a mãe sempre incentivava muito a gente. O nosso pai não, ele achava que não precisava estudar, mas a mãe sim. E aí, eu e a Vera, como a gente tem uma diferença pequena, a gente quis estudar na cidadezinha perto, que se chama São João do Triunfo. Só que pra gente ir até lá, que era ginásio na época, nós tínhamos que andar, eu não sei, uns 10 quilômetros, eu acho. No meio do escuro. No meio do mato, fechado, num carreiro, assim, a gente ia andando. A gente saía de casa de tarde, tudo bem, mas na volta, umas 11 da noite, a gente descia lá na rodovia, que o ônibus passava pela rodovia. Ele passava na rodovia, ele deixava vocês ali, vocês tinham que entrar mato adentro. Exatamente. E andar uns 10 quilômetros para chegar em casa. Então a gente andava uns 10 quilômetros para ir, de dia, ia tudo bem, tomava o ônibus lá na rodovia, ia para o ginásio, lá para a escola, na cidadezinha, no município. Fazia as aulas e retornava. O ônibus deixava a gente ali, a gente que se virasse. E aí nós cruzávamos todo aquele caminho de volta. Eu e a Vera, a gente ia assim, uma grudada na outra, morrendo de medo, porque a gente mesmo fazia tempo, já que a gente fazia aquele caminho, mas a gente continuava com medo. E aí, assim, às vezes uma folha mexia, assim, uma sombra, às vezes tinha luar, aquele luar, aquela lua cheia, coisa mais linda. Mas a gente nem olhava a lua cheia, a gente tinha medo. Mas estava claro, daí você via a sombra da gente. Dava um pulo. Meu Deus, a gente quase morria de medo. Isso foi por quantos anos? Uns 4 anos? Uns 4 anos. Foi uns 4 anos, foi assim até se formar, né? No até ginásio. Terminar o ginásio. Daí... Filma, e o medo era assim, era medo de um tarado, era ou era medo medo de mula sem cabeça, medo de boitatá. Das folclores da vida. Os folclores, porque o povo contava muito folclore na cabeça da gente, né? Mesmo eu sendo 7 anos mais nova que você, eu peguei muito isso. Olha, se você não se comportar, a mula sem cabeça vem te pegar.
o boitatá, o lobisomem, né? Então a polícia botava muito medo na gente. Eu acho com a que não polícia. tinha, porque lá era interior, a gente nem sabia que era polícia. Não, mas na minha época tinha, tipo assim, a polícia. Então, quando eu ouvia um carro, às vezes um barulho de carro lá, eu me jogava no meio do mato de medo. E hoje eu vejo aqui na Inglaterra que, assim, os policiais, eles vão na escola visitar as crianças. Pra quebrar isso, Pra quebrar, olha, tipo, pra criar esse relacionamento de confiança. Exatamente. E eles conseguiram aqui na Inglaterra. Mas eu acho que lá no Brasil ainda a gente tem essa coisa de medo da polícia, não, né? hoje bem menos, hoje também. Menos, mas ainda tem, hoje né? a polícia, ela é amiga. Ela é amiga do bairro, da comunidade, das escolas. Ela participa muito da vida dos cidadãos no dia a dia. Mas na época não era polícia, não. A gente tinha medo mesmo de bicho. Porque como era um mato fechado, e a gente pensava que sei lá... Uma puma, um leão, sei lá, qualquer bicho pudesse, uma cobra, um bicho sem cabeça, uma mula sem cabeça, pudesse atacar a gente ali. Então a gente sofreu com esse medo por muitos anos, eu e a Vera. Mas se formaram. Aí a gente concluiu o ginásio. Foi quando eu completei 15 anos, eu 15 e a Vera 14, porque eu tava acho que um ano atrasado. Aí foi quando a nossa mãe decidiu, falou, não, aqui não dá pra a gente ficar mais, porque vocês precisam estudar mais. E lá não tinha, o ginásio era o que tinha em São João. A gente já andava tudo isso pra fazer o ginásio, completar o que hoje, o que seria nem sei, ainda mais que aqui na Inglaterra é diferente. Mudou muito. E dali a gente foi pra... daí foi quando a mãe decidiu mudar pra Palmeira. Que daí eu tinha 15 anos e daí a gente foi fazer o 2º grau. Né? Aí na cidade. Aí eu e a Vera, a gente foi estudar na escola Dom Alberto Gonçalves, né? A gente fez eu fiz técnico em contabilidade, que era o 2º grau, né? E a Vera, acho que também fez, se eu não me engano. Vocês duas eram super unidas, né? Vocês faziam as coisas juntas, assim. Porque a gente era muito próxima da idade, Sim. né? E como a gente morava no interior, eu fiquei um pouco atrasada nos estudos. Porque não tinha como, então a Vera estava um pouquinho adiantada, a gente estava no mesmo ano, apesar da diferença da idade. Mas era 1 ano e meio, né? E daí, então, a gente fez o ginásio ali, né, ali em Palmeira, daí estudamos, daí ali a gente começou uma nova vida, né, mas uma vida, assim, muito pobre também, né, a gente foi morar numa casinha muito ruim, que entrava água, chovia, lá na Vila Rosa. Era um bando de gente numa casa muito pequena, assim, uma pobreza extrema mesmo, sabe? Mas eu sempre queria muito, eu queria trabalhar. Eu só queria saber de estudar e trabalhar. Eu só pensava nisso, né? E daí ali que eu comecei a buscar trabalho também, né? Daí quando a gente mudou de cidade, eu saí lá do trabalho de professora, né? Daí eu fui trabalhar numa loja de móveis, bem conhecida lá da cidade, né? Trabalhei bastante tempo, tive uma chefe chamada Isabel, que me marcou muito, era uma mulher muito forte, Isabel Maier, que ela era muito forte, assim, muito decidida, ela era uma solteirona, assim, mas muito responsável, que botava, ela criticava muito a gente, criticava, por isso que a crítica... Então, ela fazia crescer na crítica. Tipo assim, pão, quanto mais se bate, mais eu lembro como se fosse hoje, eu trabalhava lá e uma outra moça chamada Regina Gorte, que você deve conhecer, que é mãe da... Você vai Enfim, né? Mas o pessoal que não vai saber quem... Não vai saber quem é. E ela criticava muito nós duas. Então, assim, também, né? Uma referência, muitos anos. E depois ali, né? Eu fui... Aí você foi indo. Eu lembro, né? Que você trabalhava depois na administração, né? Porque não vamos entrar em muitos detalhes, que senão nós vamos ficar aqui, porque tem muita história para contar, né? Mas eu lembro de você na administração de uma empresa, e quando você trabalhava nessa empresa, você estudava à noite, né? Que daí você passou a fazer faculdade numa outra cidade, fora de Palmeira, que tinha que viajar, né? Toda noite pra lá, né? Conta isso pra nós. Não, foi assim. Daí eu trabalhei nessa loja, depois eu passei assim, algumas furadas, né? Alguns empregos que não deu muito certo, mas aí eu fui trabalhar numa empresa muito boa, que era uma empresa de agropecuária. Uma empresa, assim, muito rica.
agropecuária, né? Lá no interior, Sim, o pessoal ganha muito dinheiro. E aí eu tinha um bom cargo lá, porque eu não é que eu tivesse uma formação, eu ainda estava estudando, tá? Mas eu era muito dedicada, muito responsável, assim, muito proativa, e com isso eu fui, né? Claro, comecei bem embaixo, mas eu fui crescendo dentro da própria empresa. Então eu já tinha um cargo bom, eu já ganhava mais ou menos bem. E eu sempre tive o propósito de fazer uma faculdade. Mas eu tinha estudado, eu tinha feito um primeiro e segundo grau muito fraco. Porque no primeiro grau no interior, então aquela base mesmo não tinha nada. Daí o segundo grau também é muito fraco. Então eu não tinha como passar no vestibular, não passava. E eu tinha que estudar em Ponta Grossa, né? Eu morava em Palmeira e estudava em Ponta Grossa, que dá 1 hora de viagem. E eu... Então, resolvi o que? Eu quero passar no vestibular, porque eu quero fazer uma faculdade. E aí, tentei uma vez, sem fazer cursinho, não passei. Falei, não, eu vou estudar. Daí eu saía, então. Daí eu decidi fazer isso. Eu trabalhava até as 5 da tarde. Às 5 da tarde, o ônibus que levava os estudantes para Ponta Grossa passava na porta e eu ia para a faculdade. E aí, assim, eu fiz o cursinho de 1 ano, fiz 1 ano de cursinho, fiz o vestibular, não passei de novo. Puta merda, né? Desculpa. Mas aí, daí continuei estudando. Então, pensa, eu estudava, eu trabalhava o dia todo, 5 horas eu tomava o ônibus, eu ia para Ponta Grossa, 1 hora de viagem. Lá eu estudava até 11 da noite, aí eu voltava, isso durante os 2 primeiros anos até eu passar no vestibular. Aí no terceiro vestibular eu passei. E daí eu passei em primeiro lugar. Uau, olha, eu já desconhecia isso. Porque o que acontece? Daí eu já tinha estudado muito. E eu tinha botado na cabeça, eu vou passar nesse vestibular. E ninguém vai me tirar isso da cabeça. E ninguém me tirou. E você não só passou, como passou em primeiro. Só que eu me dedicava muito. Eu não tive essa fase de aproveitar, de sair. Não tinha. Eu só estudava e trabalhava e estudava. E daí daí nesse ano eu levei uma sorte tremenda, que lá é a Universidade Estadual do Paraná. Mas até então não era, ela era paga, mas eu estava disposta a pagar. Nesse ano, o Álvaro Dias, que quem é de lá conhece, que era governador, ele transformou numa faculdade pública. Ah, daí quando você entrou, você já não precisou pagar. Exatamente no ano que eu entrei, que eu consegui passar, ela se tornou pública e uma das melhores da região. Que ela muito boa. E você fez administração de empresas, daí né? eu estudei gratuitamente, eu pagava, lógico, transporte, aquela coisa, mas a faculdade eu estudei eu passei em primeiro lugar no vestibular numa faculdade pública. E eu tirei nota máxima na redação. Nossa. Nunca esqueço. E eu só passei em primeiro lugar porque eu tirei nota máxima na redação. Gente, mas olha só isso. Qual que era o tema? Era o esporte. Até hoje você lembra o esporte. E aí você sabe que em todo vestibular, né? E você nem era esportista na época, né? Não era, mas eu era eu lia, né? Eu sempre li muito, né? Você sabe disso. E aí... Então, voltando lá no começo, quando eu falei, foi nessa época que ela trabalhava o dia inteiro, de segunda a sábado. Aí ela saía 5 horas do trabalho, ela pegava o ônibus, ela viajava 1 hora para uma outra cidade. Daí ela estudava até as 11 da noite. Daí ela pegava o ônibus de volta, voltava 1 hora para poder chegar em casa meia-noite. E eu e ela dividíamos quartos, só tava eu e ela na casa, né? As outras irmãs já não estavam mais. E aí ela chegava, você pensa, pô, a pessoa trabalhou o dia inteiro, a semana inteira, estudou, agora ela vai chegar em casa, tomar um banho, comer, dormir, né? Não, ela tomava banho, comia e daí ela ia ler. E lia no quarto, ficava com a luz acesa. E ela lia assim... Eu lembro, ela não lê... Quando ela pega um livro para ler, gente, ela não é um livro que ela lê. Ela pega assim, plumas de Avalon. Sabe assim? Hoje eu leio outras tipo coisas. Assim, acabei de ler a Divina Comédia da Divina Comédia, foi esse o último livro que você leu? Quantas páginas? 800 e poucas. Então, ela é assim, ela pegava toda a coleção para ler, sabe? E eu só ficava reclamando da luz acesa na minha cara, né? Então, é impossível esquecer isso. Mas olha só aonde que isso te levou. E outra coisa que eu lembro também, você ajudava muito em casa. Se precisava de um sofá novo, era você quem comprava, né? Se precisava de uma coisa na casa, porque o nosso pai, ele era um pai ausente, né? Ele nunca levantou a mão pra gente, nunca nada, mas ele tava por ali, assim, né? Dando aquela... Na dele. Mas na dele. E a mãe era quem corria atrás.
Agora, eu lembro também quando você comprou o teu primeiro carro, né? E claro que eu tive que fazer a minha peraltice. Aliás, eu e você temos longas histórias. Ela trabalhava o dia inteiro e ela estudava à noite em outra cidade. E daí, com o suor sagrado dela, ela comprou o primeiro carrinho dela, que foi um Fusca branco. Mas foi um Fusquinha branco, né? Nem sei que ano que era aquilo. Que era ano muito foi? velho. Que ano foi que você Que comprou? ano que eu comprei, eu não lembro. Eu só sei que é o seguinte, o meu pai, o nosso pai, né, ele era assim, doido por caminhão, por carro. E o nosso irmão, com 9 anos de idade, já aprendeu a dirigir caminhão. Mas nós, as mulheres, não, né? E aí, eu sempre observava. Então, quando eu saía com ele de carro, assim, eu ficava observando ele dirigir, né? E aí a Vilma comprou esse Fusca com o suor sagrado dela, deixou na garagem e foi estudar em Ponta Grossa. E eu, o que fiz? Peguei o carro. Eu nunca tinha dirigido na minha vida, eu só tinha observado. Eu peguei o carro dela e enchi o carro de amigas e andei pela cidade inteira. E dirigindo, gente. Eu nunca tinha... De primeira vez na vida que eu tava dirigindo. Talentosa. Só de observar. Então, eu dirigi a cidade inteira. Dirigi. E eu nem sabia parar direito. Eu não sabia, então, eu não parava porque eu não sabia parar. Mas aí eu vi que a gasolina tava acabando. E aí, uma amiga falou assim, vamos parar lá em casa que eu tenho dinheiro. E eu pego o dinheiro e eu abasteço pra gente andar mais. Essas amigas sabem muito bem quem são, que devem estar assistindo. Marise, só apelido. A Marise, a Matiosquinha e a Tchum. E aí a Tchum falou, não, vou parar lá em casa, porque eu vou pegar o dinheiro e eu abasteço. Beleza. Eu fui parar na casa dela, só que eu não tinha parado ainda. Então eu fui no embalo, né? Passei da casa dela. Daí eu pensei assim, parei muito longe, deixa eu dar uma ré. Gente, eu nunca tinha dado uma ré no carro na vida. Aí eu dei uma ré e o que eu fiz? Pá! Entrei na calçada e bati no poste, a parte de trás. O Fusca, ele tem aquele capozinho em cima do pneu, aquele capô amassou. E eu morria de medo da Vilma, né? Com razão. Eu falei, nossa, ela vai me matar hoje, vai me matar. Aí fui pra casa, acabou a brincadeira ali, né? Fui pra casa, fiquei tão nervosa que aí alguém que tava passando na rua lá, que a gente conhecia todo mundo, levou o carro pra casa. O Jacaré, cidade pequena, todo mundo tem apelido, né? Levou o carro pra casa. Chegando em casa, o meu pai, que era muito calmo, né? Colocou o carro de uma maneira que ela não ia ver a hora que ela chegasse da faculdade, pra ela não ficar nervosa e tal, né? Pra não dar encrenca. Ele fazia de tudo pra não dar encrenca, né? Então ele colocou o carro numa garagem, ela chegou da faculdade à noite e ela não viu. Só que no outro dia, de manhãzinha, você viu que o carro estava amassado. E não precisava nem perguntar quem, né? Ela foi direto nos meus cabelos. E com razão, porque eu faria a mesma coisa. Gente, ela deixou o carro ali, o primeiro carro da vida dela. É a dona Vandeli aqui, que eu acho que não tinha nem... Devia ter uns 15 anos, sei lá. E fiz isso, né? Mas olha, esse episódio ficou marcado. Até me desculpa aqui, vou pedir desculpa pra você aqui em público. Mas eu lembro do episódio, mas não lembro de ter pego todos os cabelos. Eu jamais esqueceria isso. Eu até nem sei como que eu tenho cabelo. Tá exagerando. Eu nem sei como que eu ainda tenho cabelo na cabeça. Então é isso, né? Daí eu fui pra faculdade. Daí assim, tem mais uma coisa importante. Que eu vinha da faculdade e o ônibus, mesma coisa, sempre passa nas ruas principais. Aí a gente morava lá no meio do mato. Aí eu também descia 11 e pouco da noite sozinha, todo um trecho escuro pra ir pra casa, né? Então eu já passei... Era outro medo, Por né? isso que eu não tenho mais medo de nada, porque já passou todo medo que você todos os medos eu passei cruzando caminhos pra tentar ir pra escola, estudar, etc e tal. E o medo maior mesmo estava na tua cabeça, o medo do escuro, o medo do... aquela coisa que foi. E eu lembro que na época tinha uma amiga que estudava comigo, que é a Lenir, que eu até vou marcar ela pra depois ela assistir. A Lenir, a esposa do Mário Reis, que ela era minha vida. Depois de um tempo, ela também foi pra faculdade. A gente era amigas, assim, do medo, amigas do medo. Eu acho que eu sei a rua que vocês desciam, e eu, quando saía com essa minha amiga que estava no Fusca comigo, a Matiosquinha, a gente descia juntas. E chegava um trecho ali, ela ia para um lado, eu para o outro.
E a gente, às vezes, descia cantando para não ter medo. A gente, no interior, a gente sempre cresce com esse medo escuro, né? E eu e ela, a gente tinha esse medo escuro. Então, a gente cantava Roberto Carlos. Uma estrela vai brilhar no meu caminho. Era a maneira que a gente tinha para espantar o medo. Mas, Vilma, o nosso podcast aí, nossa conversa está maravilhosa, mas ela já está indo aí para 1 hora, né? E a gente ainda nem falou da Vilma hoje. Mas tudo isso que você contou para nós é extremamente importante e eu sei que falta muita coisa ainda, muita coisa. Mas que foi os perrengues daí que te deixou tão forte, tão disciplinada. Porque para mim você é a pessoa mais disciplinada que eu conheço. A mais dedicada, a mais inspiradora, assim. Você é minha inspiração e é, assim, para tua sobrinha, para tua filha, para tuas outras irmãs, né? E você chegou a sua vida aí de businesswoman, né? De empreendedora do ramo imobiliário. E não só isso, você é uma empreendedora de sucesso. Você construiu o seu reinado aí, né? E como que foi isso? Como que foi se tornar essa Vilma do interior e tal, para essa mulher de sucesso que você é hoje? Pois é. Na verdade, não tem muito segredo, né? Porque as coisas vão acontecendo. Mas eu acho assim, que é uma coisa até que eu quero falar, porque eu acho que é importante, principalmente para jovens. Que o que me trouxe até aqui, eu acho que foi a minha disciplina, a minha determinação, a minha subordinação, porque eu sempre, muitas vezes, porque nós somos uma família de insubordinados, digamos assim, a gente não é muito de aceitar ser comandado, né? Mas eu acho que a minha determinação, a minha subordinação, a minha disciplina que me trouxe até aqui, a minha vontade de fazer as coisas. Eu nunca coloquei o dinheiro em primeiro lugar. As pessoas podem até achar que eu tô querendo ser demagoga, tô sendo demagoga aqui, mas não. Nunca. Inclusive, eu treino meus funcionários e uma das frases que eu sempre falo para eles é essa: nunca coloque o dinheiro em primeiro lugar. O dinheiro, ele só vem depois do trabalho. Então, primeiro o trabalho, depois o dinheiro só vem antes do trabalho no dicionário. Porque na vida ele não vem. Então, primeiro trabalhe, primeiro atenda teu cliente, primeiro resolva o problema do cliente. Nós somos resolvedores de problemas, nós não somos vendedores, não somos nada. Nós somos resolvedores de problemas. E aí o dinheiro vai ser uma consequência, o dinheiro é uma consequência das coisas bem feitas. Então, eu sempre pensei dessa forma. Então, eu acho que principalmente a minha disciplina e a minha vontade de fazer as coisas direito, porque eu sempre fui muito perfeccionista. Ainda sou, hoje menos, porque com a idade, com a maturidade, a gente vai entendendo que ser muito exigente, né? Ser aquela coisa muito de querer as coisas sempre muito, muito bem feitas, ela é bom para os outros, né? Principalmente para clientes, por exemplo, e ruim para a gente, porque se exige demais, né? Eu sempre me exigi muito. Mas eu acho que foi o que me trouxe até aqui. E as coisas foram acontecendo porque, na verdade, eu nunca na minha vida eu nem conhecia o mercado imobiliário, nem sabia que existia. Porque morei sempre no interior não tem mercado imobiliário. Aí em Palmeira também, nunca. E quando eu fiz, daí eu trabalhei, né, na empresa agropecuária, já era uma administradora júnior, né, já fazia todo um trabalho, mas eu ainda era muito amadora, né. Aí depois eu me formei em administração, depois eu fiz um curso de mestrado na Fundação Getúlio Vargas, mas paralelamente eu fui trabalhando. Só que o meu sonho sempre foi ser uma concursada do serviço público. E não sei se você acompanhou, mas eu fiz muitos concursos e eu passei em muitos concursos. Só que assim, eu acho que a minha inquietude, a minha vontade de fazer as coisas bem feitas, de ser perfeccionista, de ter aquela proatitude, aquela proatividade, não casava com o meu serviço público. Tanto que eu trabalhei, eu fiz muitos, inclusive passei em primeiro lugar em alguns lugares, e fui trabalhar e não fiquei. Em lugares que eu teria
como que a gente fala lá? Se você seria subordinada, Eu teria estabilidade eterna, jamais eu teria as preocupações, as incomodações, a responsabilidade que eu tenho como empresária, porque isso é uma responsabilidade imensa. Só quem é empresário sabe do tamanho da bronca. Mas não rolava, sabe? Daí eu sempre queria fazer outras coisas, daí vou fazer o próximo. Enfim. E você já começou na imobiliária que você está hoje, mas ou como? Você começou... Não. Aí assim, daí eu mudei de Palmeira para Curitiba. Casei, mas morei pra lá. eu acho que nós vamos ter que cortar. Pular um pouquinho, né? Daí quando eu mudei para Curitiba, eu ainda estava no esquema, com a intenção de ser funcionária pública. Ser funcionária pública e ainda fiz alguns concursos e fui trabalhar em alguns lugares, não deu certo. Mas nesse meio tempo, eu também estava vendo outros empregos. E aí apareceu uma vaga numa imobiliária. Mas eu não sabia nem do que se tratava, nem sabia o que era uma imobiliária, o que fazia, deixava de fazer. Mas eu era formada em administração e eu tinha experiência em RH e financeiro, que era a vaga. A vaga para a imobiliária não era para o comercial. Sim. Era para trabalhar no setor administrativo, onde eu ia cuidar da parte financeira e da parte de RH da imobiliária. Nada a ver com a parte... Aí eu fui contratada e comecei a trabalhar lá. E aí as coisas foram acontecendo. E eu fui passando também de setor por setor. Depois eu passei do setor administrativo, comecei a trabalhar no setor comercial. Que daí era setor de locação, de atendimento, etc. Você foi passando por setores e aí você foi aprendendo de tudo um pouco. Passei praticamente por todos os setores. Assim, então foi meio que... Eu fui meio que induzida e meio assim... por falta de opção, porque daí chegou num momento que eu tinha que tomar uma decisão na minha vida, que eu não vou entrar no mérito aqui do que, o porquê e como, porque senão a gente teria que fazer mais umas 3... Ficar aqui mais umas 4 horas. Mas enfim, por consequências da vida vida pessoal, outras coisas que aconteceu nesse meio tempo, eu fui meio que induzida a ficar no mercado imobiliário. E daí foi, né, eu não tinha muita opção, não tinha muita escolha nessa hora. E daí quando você iniciou a sua vida como empresária, você com você mesma no ramo, você começou sozinha ou você já começou com um funcionário, não, assim, com 2, como foi? Aí em 2007, foi quando eu criei a Belos Imóveis, que faz 16 anos, 17 anos esse ano, setembro agora. Foi quando eu criei a Belos Imóveis e comecei a trabalhar. Nessa época eu tinha... Quando eu comecei, tinha mais alguns corretores ali, algumas pessoas. Só que daí eu me vi na obrigação, na responsabilidade de reduzir. Tava numa casa grande, tá? E reduzi tudo para começar foi um recomeço. Então 2007 foi um recomeço. E aí eu fui trabalhar num lugar menor, bem menorzinho. E, na verdade, trabalhava eu e meu irmão, Bruno. O irmão mais novo. O daí, temporão que veio 15 anos depois. Depois desse meio tempo, nossa mãe faleceu, teve todo um problema. E o Bruno era pequeno, era jovenzinho, foi lá, prestou serviço militar. Depois que ele terminou, ele veio trabalhar comigo. E ele me ajudava ali. Então vocês foram os pioneiros então, ali. Então, por um bom tempo, ficou o Bruno me ajudava na parte administrativa e a Vilmara. A outra irmã. Então, a gente começou meio que assim. Aí, por muito tempo também, ficou... Daí tá, a Vilmara... Nossa, a Vilmara, assim, né, muito da Belos, eu atribuo a Vilmara. E ela é mérito dela. Até hoje tem clientes lá que são clientes gerados por ela. Tem gente que acha que eu tenho um bom networking, né? É porque eles não conhecem a Vilmara, né? Essa então, assim, mulher... Até hoje tem clientes do passado lá que se tornaram clientes a gente fez reiterados negócios, etc e tal. E hoje ainda tem. Então, assim, eu sempre falo que a Belos não é
privilégio, assim, o mérito meu. Ele tem um mérito muito grande da Vilmara, que ajudou muito, desde criar o nome, desde o primeiro passo da gente montar ali. Aí o Bruno ajudou bastante. Aí depois a Vilmara se afastou. Por muito tempo ficou eu, mais o Bruno e mais um corretor, mais um funcionário. Então, muito tempo, por uns 10 anos ali mais, era assim, eu mesma. Eu trabalhava 18 a 20 horas por dia, de domingo a domingo. E você sabia já, né? Você já tinha passado por todos os setores, então a imobiliária era você, né? A imobiliária era eu. E assim, como é que foi essa parte de delegar? Porque às vezes eu acho difícil você começar a delegar. Você teve que começar a delegar porque o business foi crescendo, você teve que chamar mais gente pro time? Não, isso é uma consequência, só que eu não vou falar porque até hoje eu não aprendi a delegar. Porque eu acho que é difícil, né? A parte mais difícil de uma empresa é quando... A minha empresa é pequena, ela é muito pequena ainda. Só que ela era minúscula. Ela era uma micro, não é uma nano, não era nem micro, ela era muito pequena. Hoje ela é uma pequena. Mas mesmo assim, hoje a gente já tem 20 funcionários. São 20 pessoas ali São 20 famílias. Sobre a minha gestão, sobre a minha responsabilidade, sobre o meu comando, sobre a minha liderança. Então, assim, e isso é a pior parte, porque como durante muitos anos, na verdade, assim, o que eu consegui construir, eu construí como eu, Vilma, pessoa física, profissional liberal, por trás de um CNPJ, por trás de uma empresa. Então, muitos negócios, assim, o próprio patrimônio, o próprio caixa foi gerado de muito trabalho. Eu trabalhava, repetindo, né? Em torno de 18 a 20 horas de domingo a domingo. Isso me gerou Eu sou testemunha disso. Isso me gerou muitos problemas em casa, com família, com marido, com filho, com etc e tal. Mas eu não tinha muita escolha, né? Ou eu largava tudo, e daí eu sei lá o que ia acontecer, ou eu tinha que trabalhar. Então aquela coisa assim, tipo, só vai, não dá nem pra pensar. Nessa, eu me culpo, que realmente se passaram 20 anos, que eu sempre falo assim, que eu baixei a cabeça, eu comecei a trabalhar, quando eu levantei a cabeça tinha passado 20 anos. Entendeu? Isso é forte, mas é... E 20 anos, e quem simboliza os 20 anos? Né? Agora veio o choro. 20 anos. A filha, né? A produção, nós temos um lenço aí. Porque conciliar a vida de empresária e a vida de mãe é só quem é mesmo para saber, né? Só quem é mesmo. Quando você tem um apoio, quando você tem todo um entorno, facilita, mas eu realmente não tive, né? Mas é muito difícil você ter tudo, né? Você ter esse trabalho. Você até pode ter fechado os olhos algumas vezes para algumas situações de mãe, de filha, mas tem 20 famílias que vivem desse teu trabalho. Você coloca a comida na mesa de 20 famílias. E hoje a sua filha, que é uma adulta, ela entende e tem orgulho disso, né? Ela tem muito orgulho. Eu não sei, sabe? Eu não sei, porque assim, eu acho que claro que eu tenho uma responsabilidade, obrigada, social, digamos assim, né? Com 20 funcionários, mas nada substitui a felicidade, né? E uma formação. Não que a minha filha não teve uma formação, eu fiz o que eu pude. Eu me dediquei o que eu pude a ela e tudo, né? Mas faltou, né? Não foi completo. Mas, assim, poderia ter sido melhor. A mãe, por natureza, ela se sente culpada, né? Toda mãe. A mãe que não sai trabalhar, que fica em casa com os filhos, ela se sente culpada porque ela não saiu trabalhar e ela não teve assuntos diferentes, e ela isso e ela aquilo, ou ela mimou demais, com muito tempo em cima. A mãe que sai trabalhar se sente culpada porque não teve muito tempo, né, com a filha, com os filhos. E eu acho que mãe nasceu já culpada, já nasceu se sentindo culpada. Mas tudo é aprendizado. A nossa mãe também trabalhava fora. Mas é aprendizado, só que o tempo não volta. Não volta. Então, se o conselho fosse bom, ninguém dava, né? Mas eu acho que é um tempo que você não pode perder. Você tem que... Eu acho que quem tem filho tem um tempo ali que você tem que se dedicar, sabe?
Porque eu acho que não volta mais. Não volta, e daí você vai sempre ter aquele... Porque, por exemplo, hoje, por mais que eu queira, a minha filha está em outra fase. Por mais, claro que eu me dedico, eu tento fazer tudo, mas hoje ela está numa outra fase. Não é mais a fase que ela precisava de mim lá com 2, 3, 4 anos, que eu deixava ela na escola. Eu deixei ela na escola com um mês e meio, eu acho. Que a escola nem aceitava. Eu tive que fazer todo um acerto para a escola aceitar ela, o maternal. E eu era a última a pegar ela na casa da professora. Porque a escola fechava e eu não tinha podido ainda, tido tempo de voltar a pegar ela. A professora levava para a escola e lá por 10 da noite eu ia buscar. Quer dizer, então isso é uma coisa que não... Então só quem passa, sabe? Só quem passa. Mas é sempre assim, né? Se faz é porque faz, se não faz é porque não faz. Sim, eu acho isso também, mas... E assim... Olha, as pessoas, cada uma tem aquilo que foi escrito, que precisa aprender na vida. Com certeza nós aprendemos pela falta das coisas, né? Eu lembro que nem geladeira a gente tinha. Não, quando queria uma gelatina, a gente era frio lá no sul, né? A gente colocava no telhado. E no dia seguinte estava lá a gelatina. E aquilo para nós era uma festa. Mas assim, era todo mundo assim. E aí já os nossos filhos, né? A sua filha é linda, é inteligente, é estudada, fala vários idiomas. Então, ela não teve uma coisa, mas ela tem outra. E as mulheres, eu acho que é um dilema, né? É muito difícil para nós mulheres ser mãe, ser empresária ou trabalhar fora, né? É muito difícil. Então, o que você diria assim, para as mães que estão te assistindo hoje? Qual seria o teu conselho para elas? Porque muitas passam por essa dúvida. Tem umas que estão com os filhos pequenininhos agora. Tem umas que estão grávidas agora. Tem umas que têm apoio dos pais, né, do marido. Tem umas que não têm. Tem umas que nem o pai por perto tem. Olha, eu digo o seguinte, se puder... Porque tem a questão financeira, né? Porque muitas vezes você precisa trabalhar, senão teu filho vai passar necessidade. Não sei se é o caso, né? Mas espero que não seja. Mas se puder, eu acho que é melhor, pelo menos por um tempo, se dedicar aos filhos. Tipo, até os 7 anos de idade. Na verdade, eu fui muito no extremo, né? Porque eu poderia, talvez... Ter um balanço, né? Um meio termo. Mas eu não tinha como ter esse meio tempo, porque o meu trabalho me exigia muito, e eu não tinha como. Eu não tinha recurso, eu não tinha ajuda, eu não tinha... eu tinha que sobreviver, eu tinha que criar ela, e tinha que também ter o meu sustento, o meu negócio. E daí, no negócio que eu me envolvi, foi me absorvendo muito. Porque assim, o trabalho Só que aí entram questões, né? Você está falando isso, mas você tinha o seu marido, você tinha o pai da sua filha junto com você, né? Não é o caso, por exemplo, aqui tem mães, várias mulheres brasileiras que eu conheço, por exemplo, elas vêm para cá e elas deixam a filha no Brasil. Elas mandam dinheiro todo mês, botam em escola particular, dá a boneca, a roupa que querem. E eu já vi casos assim, a filha, né? Um exemplo aí, a filha cresceu e até hoje a filha está também com 20 e poucos anos e ela joga na cara da mãe. Eu não queria nada disso. Queria presença. Eu queria que você estivesse comigo comendo pão e manteiga comigo. Eu não queria você lá em Londres e eu aqui no Brasil tendo a melhor boneca, a melhor roupa. E agora a mãe sabe disso, mas sente, só que passou. É o que eu tô falando, depois não volta mais atrás. Passou. E aí, o que você faz? Ou você aprende com o erro dos outros, né? Porque o erro da gente você não tem mais como recuperar. Só que a gente não escuta. Quando você tá numa situação assim, você não escuta. Você acha que o melhor... Você vê o que você acha melhor fazer naquele momento e você faz. Né? É que a gente tem como princípio, e a grande maioria, de achar que não, eu tenho que dar o melhor pro meu filho, financeiramente. E acha que o melhor é o financeiro, né? E assim, não é que não seja. Os filhos querem, mas eu acho que no frigir dos ovos,
a presença, a convivência. Você, mesmo que você tenha que dividir um ovo frito, um pão velho, mas eu acho que a colaboração, a convivência, a empatia, a cumplicidade gera muito mais segurança. Sim. Porque juntos vão vencer, batalhando. Claro que não vai ficar lá morrendo de fome, mas batalhando para melhorar a vida. Mas aí o filho tá vendo que eu acho que a presença é mais forte, é mais forte e é mais importante. Porque é assim, depois claro que a minha filha nunca jogou isso na minha cara, mas ela poderia pensar, né? Porque eu me sinto assim, eu acho que eu fiz pouco por ela. Mas isso é você quem acha. Mas eu fiz o que eu pude. O que você pode, o melhor que você pode. Mas você tem uma filha que te ama de paixão, né? Que te admira. E isso é o que você acha, é o que você sente, mas não é o que ela sente. Mas não é o que nós de fora vemos. E olha só, você acha que se você tivesse tido tudo na sua vida, você seria a empresária, a mulher, a mãe que você é hoje? Não teria. O que te impulsionou foi a falta, né? Foi a falta e aquela coisa de não ter para quem recorrer, não ter para onde voltar e eu tenho que seguir em frente. E eu preciso sobreviver, eu preciso dar o melhor para minha filha, eu preciso isso, preciso aquilo. E daí eu vejo aí bastante independência também. Tipo, não vou pedir pro meu marido, não vou, ou não vou pedir pro meu pai, eu vou dar. O pai nem tinha como pedir, né? Porque o pai, coitado, por mais que ele era, pra mim, ele sempre foi uma pessoa muito bacana, mas ele não tinha recurso pra ajudar a gente, né? Não. E recurso, ele também era uma pessoa que ele era muito simples, ele não tinha nem ambição. Mas nós fomos criados com muita liberdade, e é uma coisa que eu prezo muito hoje, é a minha liberdade. E eu acho que você também, e a nossa família, né? E um presente enorme, assim, é a nossa amizade, né? Nós irmãos. Hoje em dia, eu vou falar aqui, em cadeia nacional, né, produção? Que as minhas melhores amigas são vocês, minhas irmãs, e os meus irmãos. Sem falar da minha filha e minha sobrinha, né? Mas, assim, é muito lindo isso, de ver. A nossa união, né? E a gente, assim... A gente é um pela outra, um pelo outro, né? Porque tem os irmãos homens também. Não, eu acho que isso, assim... você falou uma coisa bem importante que eu também acho. Porque o pai, mais a mãe, eu sofri mais influência da mãe. Embora o pai, pra mim, como eu sou a primeira filha, ele sempre foi muito, assim, muito amoroso comigo, né? Inclusive, quando eu voltava da faculdade, muitas vezes ele ficava me esperando com uma comidinha pronta, porque ele achava que eu estava com fome. Não sempre, mas eventualmente ele ficava. Ele sempre foi muito amoroso comigo. E também eu fui a filha que fiquei em casa até casar, né? Foi. Porque eu casei lá em casa e eu saí de lá casada, né? E vocês todas saíram antes de casa. Saímos antes. Então eu tinha uma ligação forte. Mas essa questão da liberdade é uma verdade. A nossa mãe falava isso. E ela falava as coisas assim, não vou falar aqui porque não veio ao caso e também porque vai tomar tempo, mas ela dizia, não, vocês são livres, as consequências. E ela, no auge da simplicidade, vocês são responsáveis por o que vocês fizeram. Por exemplo, tinha muita mulher, né? Se vocês engravidarem, solteira, muito nova, solteira, que vocês tenham que criar uma criança sozinha, eu vou ficar muito triste, porque eu não quero. Mas quem vai sofrer são vocês. Ela sempre falava isso pra mim e pra Vera. Porque vocês é que vão ter que criar, vocês que vai ser tolhida a liberdade. Carregar, parir, sustentar. Não vão ter liberdade, porque vocês jovens não vão poder mais sair, se divertir, porque vão ter que criar uma criança. Então, isso me marcou muito. E veja que nós 4, nunca a gente teve nenhum problema disso. Então, a liberdade consciente, a liberdade responsável, foi uma coisa que eles sempre passaram pra gente. E isso eu acho muito bom. E essa união nossa, eu acho que é realmente o que fortalece, porque a gente pode estar longe, ficar tempo sem se falar, mas a gente sabe que uma é pela outra, que ninguém mexe. A gente pode brigar entre a gente. Pode brigar, mas se alguém mexer, se alguém vier, não tem. E os homens também, porque os homens estão lá quietinhos, eles são mais reservados, né, são mais na dele. Mas eu já tive provas do meu irmão Valdir, de problemas que eu tive, e ele foi lá e bancou meu problema. Isso aí. E, mas isso é muito legal, isso é um orgulho, e a gente vê, tem irmãos aí que não se dão, né? Enfim, mas pra gente
ir para os finalmente, porque a gente tem muita conversa ainda, mas acho que nós vamos ter que marcar um outro podcast para a gente poder conversar mais. Inclusive tem um monte de coisa que você está falando aqui hoje que eu não sabia. Você vê depois, eu adoro, assim, sentar, conversar. Inclusive depois aqui a gente pode continuar conversando. Vamos sentar Mas conversar. hoje em dia, assim, qual que é a tua rotina? Porque você também é muito disciplinada, né? Você cuida da sua fitness, da sua saúde, você é muito religiosa, você também viaja bastante. Então, assim, como é a rotina hoje de empresária? Eu vou falar da minha rotina, mas antes eu só quero falar uma coisa. Aí você me falou da delegada, né? Então, hoje eu tenho 20 funcionários, hoje eu tenho equipes segmentadas dentro da minha empresa. Nós temos uma carteira de locação, a gente trabalha no mercado de médio a alto padrão. Em Curitiba? Em Curitiba, nosso nicho é Curitiba, nós temos um posicionamento de mercado nos bairros nobres ali, próximos. Hoje a gente está localizado, a gente está situado ali no Champanhar. E a gente tem uma carteira de locação, não é uma carteira grande, mas é uma carteira muito boa, que nos dá um bom resultado. Não é quantidade, clientes, né? Qualidade. Muito satisfeitos, que inclusive se olharem lá nossos reviews todos. E eu trabalhei por muito tempo, assim, um cliente indicando o outro. Tanto que eu não... Hoje em dia até faço mais publicidade, merchandising, essas coisas todas, mas eu sempre a nossa empresa se formou basicamente por indicação. Olha que legal, aí você vê a qualidade do trabalho, muita né? ajuda da Vilmara com o network dela e também um bom trabalho que eu primo. Eu sou uma pessoa extremamente exigente, então os meus funcionários, eles têm tudo comigo. Eles sabem que tem tudo comigo e sabem que eu sou uma bobona, mas eles sabem que eu sou muito exigente e que o serviço tem que ser de primeira. Eu não aceito menos do que o melhor. E eu tenho pessoas assim muito legais na minha equipe. Tenho alguns problemas? Tenho. É difícil eu ter 100%, né, de regularidade. Sim, claro. Mas eu tenho pessoas assim altamente comprometidas com o resultado, comprometidas comigo, compactuam do meu raciocínio, da minha forma de pensar, do tipo de serviço que eu quero prestar, e eles entregam isso. Então eu tenho pessoas ali na minha empresa com 13 anos de casa. A imobiliária tem 17 anos, 16, 17, eu tenho funcionário com 13. Uau! Outra com 10, outra com 5. E como é bom você ter, assim, né, pessoas que estão há tempo com você, que sabem das necessidades, que abraçam, né, as mesmas causas. Abraçam a mesma causa. E então você atende ali o pessoal da região, né, da região metropolitana de Curitiba, do nós subúrbio também. Imóveis de médio e alto padrão, aluguel e venda, né? Aluguel e venda. E você tem uma rotina. Qual que é a sua rotina? Você acorda de manhã, o que a Vilma, bela empresária, mãe, faz? Estou voltando à questão da disciplina. Realmente eu sou muito determinada e disciplinada. Se eu boto um negócio na minha cabeça, ninguém tira. Eu não sei. Eu não sei. Só que assim, eu sou meio cética para algumas coisas que você também sabe. Sei. Mas eu acredito naquilo que eu acredito. E eu sempre, já há muitos anos, eu pratico atividade, não nenhuma atividade, eu pratico atividade física, não esporte. Eu gosto muito, eu sou apaixonada. Então eu toda manhã eu acordo claro que agora eu estou em férias, né? É diferente. Mas eu acordo todos os dias às 6h30 da manhã. Você faz parte do time das 6? Faço parte. Eu acordo 6h30, eu vou pra academia. Primeira coisa que eu faço é vou pra academia em jejum. Olha a disciplina da pessoa. E daí eu faço meu treino. Então, segunda, quarta e sexta eu faço um treino de musculação. E terças e quintas agora, né, que eu mudo, mas agora eu faço aeróbio e faço yoga. Ok.
E daí? E aí, agora eu mudei, né? Porque por muitos anos eu ia numa outra academia que era perto do colégio da Amanda, depois que ela terminou lá, e agora eu tô numa academia perto da minha casa. Aí eu volto, 9 horas, por volta de 8h30, no máximo 9 horas, eu volto pra casa. Aí eu tomo meu café da manhã, bem fitness, que é o suco verde. Com o seu marido, né? Vocês tomam café da manhã eu e meu marido, juntos todo dia. A gente toma café todos os dias. A gente... Nesse ponto, nós somos unidos. Na hora do café da manhã. E a gente vai pra academia juntos também, né? Segunda, quarta e sexta. Vocês dois vão pra academia, então daí vocês voltam, tomam café da manhã. Segunda, quarta e sexta, nós vamos juntos, fazemos o treino, voltamos, tomamos um café da manhã. A gente tem uma varandinha lá, tem uma funcionária que prepara o café, já todo dia a mesma coisinha lá, bem saudável. Ah, que saudade. E a gente toma aquele café ali na sacada toda manhã. Aí depois disso eu vou trabalhar, né? E eu trabalho muito até a tarde da noite. Só que assim, além da atividade física, eu faço outras coisas pra mim, pra minha vida. Você tem o me time, né, que fala em inglês. Porque eu faço, por exemplo, toda quinta-feira eu faço massagem, drenagem, massagem, essas coisas. Aí eu vou, toda quarta-feira eu vou na novena. A novena do Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, quem mora em Curitiba sabe. É uma novena, assim, é a minha terapia. Eu nunca fiz terapia. Eu não tenho uma psicóloga. Eu patrocino psicólogos para quase todos os funcionários lá da Belos. Mas eu mesma não faço, porque eu não vejo necessidade. Porque eu vou na academia, eu faço minha drenagem, eu vou na novena, 40 minutos de novena para mim é uma sessão. E eu sou muito bem resolvida, eu acho. Olha, você é um caso a ser estudado. Veja só a diferença. Eu tenho problemas e muitos, se eu fosse contar aqui, vocês iam me chamar de louca. Iam, sei lá, pensar o que daí pra mais. O que essa doida tá fazendo aí, hiena, né, que tá rindo com tudo isso, né, que ela passa. Mas não me abala. As pessoas, inclusive, falam, nossa, mas como é que se faz? Como é que se aguenta? Como é que se fala? Não me abala. Porque, assim, a vida, ela é feita de problemas, né? Também. Né? O problema, ele faz parte da vida. Então, eu acho legal a maneira com que você encara. Porque eu acho, não é que eu seja assim, mas que a gente não deveria se apavorar tanto com os problemas. Porque você resolve aquele... Por exemplo, os clientes. Por que o cliente vai e volta? Porque você resolve a dor dele, né? O problema dele. Nós somos solucionadores. Se ele não tivesse aquele problema, aquela dor, não teria business para você. E assim, a sua dor, de repente, é o business de outra pessoa, né? E faz parte. Então, eu acho que realmente a gente deveria lidar melhor com os problemas da vida, né? Sim. Mas eu acho assim, que você tem que fazer o teu melhor. Se você tem uma questão, não vamos colocar como problema. Você tem um desafio, você tem um contratempo, né, para resolver. A gente tem que fazer o nosso melhor. E eu sempre fiz o meu melhor para tudo na vida. Para o meu casamento, para minha filha, para minhas irmãs. Você sabe disso. Sim. Pode ser que você não sinta, mas eu acho que eu faço. Não, eu sinto. Não só para você, para todos. Pra pessoa. Eu atendo muita gente, eu ajudo muita gente, eu me associo a muita gente. Mas eu tô sempre na minha, não apareço muito. Então, assim, eu acho que se você faz o teu melhor, você deu tudo de você e não deu certo... O que não tem solução tá dada. Pronto, você não vai ficar... O que adianta você ficar sapateando em cima daquilo se aquilo não tem solução? Parte pro próximo. Deixa aquilo dormindo ali, vai pro outro. Isso eu falo para os meus funcionários, eles sabem muito bem disso, né? E eles adoram. Porque a minha liderança é uma liderança meio... assim, sabe, meio estranha, mas funciona. Porque eu falo pra eles assim, gente, às vezes fica, porque eu vou morrer, porque o meu negócio não deu certo, porque na última hora... Não vai morrer nada. Aí eu falo assim, não, vira a página, limpa o leite derramado, não me fale mais disso. Não me fale mais disso. Amanhã eu quero outro negócio em andamento. Outro negócio amanhã, tá? Esse aqui morreu, tá bom? Mas... adianta ficar chorando assim? Então você tem que criar o método Vilma de... o método bruto de ser. Os brutos, não brutos é bruto, também. eu falo com muita gentileza, né? Muita gentileza, mas verdades. São as conversas difíceis, com verdades difíceis a serem ditas, porém com educação e gentileza.
Daí, então, isso funciona. Então, nós vamos criar o método Vilma de empreendedorismo. Você veja, e hoje eu tenho... Vamos colocar aí umas aulas no Hotmart, eu já né? estou há 17 dias viajando, né? O total dessa viagem são 25 dias. E a minha empresa está funcionando normalmente. Tá lá, tem os perrengues, tem as queixas, tem as brigas, as discussões, os erros. É porque lidar com gente não é fácil, Mas né? eu tô aqui e a empresa não fechou as portas, tá funcionando. Graças a Deus. E eu viajo muito também, e funciona. E assim, você realmente é um exemplo. Nós vamos criar aí o método Vilma de empreendedorismo, o método Vilma de ser. E para encerrar aqui, fala para nós, você pratica esporte todo dia, você trabalha todo dia, você cuida de você é empresária, você é mãe, você é esposa, você vai à igreja, você é muito religiosa, né? Você vai semanalmente à igreja, você tem o seu momento da sua massagem, do seu lado feminino, do seu lado vaidoso, né? Então, assim, você consegue fazer um monte de coisa que eu fico assim, oh my God, eu nasci da mesma mãe, do mesmo pai, e eu não faço nem 10% do que ela faz, disciplina. né? A palavra é disciplina. E realmente você é muito disciplinada, né? E uma das coisas também que você faz bastante é viajar. Só fala para nós assim, de todas as viagens que você fez até hoje, qual o lugar assim que você pensa, esse lugar foi... Não, eu já viajei muito. Eu viajei, agora eu fechei 30 países. 30 países? Você devia se inscrever no ranking de viagens. 30 países. E qual foi o país assim que você... Deixa eu ver uma coisa, em 18 anos, 30 países. E qual foi a primeira vez que você conheceu a praia? Quantos anos você tinha quando você foi pra praia? Eu tinha uns 18, eu acho. Com 18 anos você conheceu a praia? Excursão. Aquela, não sei se era de estudante, não me lembro. Grupo de jovens da igreja. Uma coisa assim, e tava uma chuva, um vento, um frio, não deu nem pra aproveitar. Mas foi a primeira vez. Depois eu ia muito na casa do estudante, lembra? Na casa do estudante lá em Guaratuba, tinha muitos amigos lá. Mas então a pessoa que conheceu praia com 18 anos de idade assistiu hoje... televisão, conheceu praia com 18, tomou Coca-Cola e assistiu TV com 15. Saiu lá do interior, né, com 15. E hoje eu conheço com... Hoje você tem... Depois, 18 anos, quando eu comecei a viajar, né? Eu conheço... 18 anos depois, você conhece 30 países, você tem o seu próprio business, vai muito bem, graças a Deus, e que continue assim, né? E, enfim, você realmente é uma inspiração, eu tenho que estudar de que material que você foi feito. Tô querendo saber. Sou resistente, né? Passar pancadas. E de todos os países que você foi, tem um assim que marcou pra caramba? Que marcou, deixa eu pensar. Eu gostei muito de Nova York. Foi uma viagem muito boa. Sempre em família, né? O meu marido e a minha filha. Meu marido gosta muito de viajar, você sabe disso. Nossa, como? Ele tem rodinha nos pés. Inclusive, quando eu conheci ele gosta até hoje, só que não viajamos mais, de motorhome, né? Famoso motorhome. Então, viajamos bastante tempo. Era gostoso na época que a Amanda era pequena, os campings, então ela frequentou bastante. Mas depois veio o período de aulas e não deu mais, né? Porque o motorhome você tem que viajar sem hora para voltar. Mas ele gosta muito de viajar, então a gente já viajou muito, a gente sempre viaja os três, né? Sempre que possível. Agora que a Amanda tá moça, né? Agora já não precisa mais só nós dois, mas uma vez por ano, pelo menos, a gente se reúne, que é agora, né? Agora mesmo a gente fez isso aí. Mas eu gostei muito de Los Angeles, cidades, né? Vamos falar de cidades. País Los Angeles, gostei de Nova York. A Londres eu gosto bastante, mas é a terceira vez que eu fui para Paris, mas eu gostei muito de Paris. Agora eu não sei por que agora eu gostei de Paris. Ai. Parece que tava mais bonita, não sei. Mas eu vou ter que ir lá ver o que aconteceu nessa Paris. Eu gostei mais de Paris agora do que as outras vezes. Mas viajar é bom, né? Mas é uma maneira, você volta mais energizada, e né? assim, eu escolho a dedo os países. Aqui que eu repito mais, né? Mas eu sempre escolho muito a dedo, né? A gente foi pra Colômbia recentemente, lá pra aquela cidadezinha do Cartagena, Santa Andrés lá, Andrés lá. Então a gente foi já fomos pro Caribe, já fomos pra Cancún, já fui pra Barbados, que coincidentemente agora a melhor amiga da Amanda é de lá, né? De Barbados.
Dubai. Dubai não tem nem o que falar, né? Mas... Assim, eu acho que essas viagens e todo esse cuidado que você tem, né, com o corpo, com a mente, isso aí é muito bom, porque você volta com uma bagagem nova até para os teus funcionários, até para os teus clientes, para a tua vida, né? E isso é muito bom. E, bom, eu adoraria continuar aqui conversando com você, mas nós vamos ter que encerrar a conversa. Já? Já, né? Puxa vida, o Prosecco nem... Eu achei acabou. Que ia faltar tempo, faltar assunto, mas... Você quer deixar uma última mensagem aí para quem está nos assistindo? Bom, a Belos Imóveis, né, atua em Curitiba, tá aqui, né, o vídeo aqui rodando. O Instagram é Belos Imóveis, Belos, né, com S, Belos Imóveis. 2 L's. A gente vai deixar aqui também na descrição, né? E é isso, nós temos muitos paranaenses aqui, muitas pessoas que querem investir em Curitiba, né? Porque Curitiba é uma cidade maravilhosa, uma cidade linda, uma cidade que tem uma cidade industrial, que tem muitas multinacionais, né? Então, a gente convida todos a conhecer Curitiba. Quem está pensando em investir no Brasil, saiba que Curitiba é um ótimo lugar para quem gosta de praia. Nós temos a Ilha do Mel, pertinho ali. Pensa uma ilha que não tem carro. Você deixa o carro de um lado do mar, você pega uma balsa, você atravessa e na ilha é só a pé, de bicicleta, não tem carro. É o paraíso. Então, a gente convida vocês a vir conhecer Curitiba. E quem precisar de um imóvel, tá aí a Belos Imóveis para atender vocês, né? Quer deixar um recadinho? Sim, eu gostaria de agradecer em primeira mão, apesar da minha resistência, mas foi bom, gostei. Tem muito assunto, né? Tem. A gente tem pouco tempo para conversar, inclusive. Temos que fazer outros. Eu achei bom aqui, porque aqui ainda a gente teve mais tempo do que quando tá com todo mundo em volta. Né? A gente quase não tem esse tempo, né? Só para conversar. Reiterando o que a Vanderly falou, estamos em Curitiba, nossa imobiliária está lá esperando a visita de vocês. A hora que alguém Nem que seja para um cafezinho, A hora que alguém for a Curitiba, vai ser um prazer recebê-los, sem nenhum compromisso de negócio, né? Mas para conhecer, para a gente conversar, para vocês entenderem um pouco da nossa história, da nossa estrutura. E como a Vanderly falou também, Curitiba é uma cidade maravilhosa, né? Uma cidade que ela parece muito com as cidades europeias, né? Por causa do clima, é uma cidade muito limpa. E que é uma cidade que, comparando hoje, ainda os imóveis são muito baratos. Então, é um lugar bom para investir, porque você não precisa dispor de um grande valor e acaba tendo uma boa rentabilização, né? Uma boa rentabilidade. Então, aqueles que tiverem interesse, por favor, fiquem à vontade para nos procurar, que a gente vai tentar atendê-los da melhor maneira possível. E, para finalizar, eu só quero repetir algumas coisas, assim, não querendo ser motivacional, mas eu acho que para a vida, né, principalmente para os jovens, é aquilo que eu já falei durante a nossa conversa, que a disciplina e a vontade de vencer é o elixir da vida, é o que vai, é o combustível. Porque no momento que a gente tem aquela vontade de fazer as coisas certas, a vontade de vencer e a disciplina, porque não adianta planos, muitas pessoas fazem muitos planos maravilhosos, mas se você não tiver a disciplina de colocar o plano em prática e não estiver disposto a pagar o preço de acordar às 6:30 da manhã, de muitas vezes enfrentar pessoas difíceis, obstáculos, enfim, desafios, dificilmente vai vencer, porque não se vence na vida sem passar por isso. Então isso é bem importante entender, que a gente não colhe os louros sem pagar, não colhe os bônus sem pagar os ônus. Isso faz parte da vida, nada cai de graça. Então eu acho que isso é bem importante, né? Ter essa vontade e essa disciplina e fazer as coisas certas, né? Tentar fazer as coisas certas. Claro que a vida... Ser correto, ter ética e tudo mais, né? A gente comete erros, mas que os erros sejam... perdoados. Sejam usados como lição e que a gente não repita os erros, né? Sim, cometa novos erros. Novos mas erros. Não mesmo. Melhor é mesmo aprender com os erros dos outros, né? Porque daí a gente acaba sendo sucesso. E assim, eu não tenho uma fórmula, né? Mas enfim... Da forma que eu fiz, deu certo até hoje. Eu espero que continue dando certo, né? Vai dar. Tá então bom? Vamos fazer um brinde Muito para obrigada. finalizar.
Viva belos, viva os belos, né? Viva os belos, e obrigada. Belas, saúde. Obrigada, tem que tomar, né? Não pode pôr na mesa. Agora dá tua mão aqui. Tomara com certeza. Obrigada, você é maravilhosa. Obrigada, maravilhosa. você que é. Love you. Você que incentiva, senão não sairia nada. Obrigada. Obrigada, produção. Obrigada a todos que estão aí nos assistindo. Espero que vocês gostem. E o podcast do empreendedor.